Bom dia, turma do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar o nosso livro, que é a lição 2, página 12, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre fábula. Então o conteúdo de hoje é fábula, tá certo? Na lição 2, página 12, tem dizendo aí o que é fábula, tá certo? Vamos ler junto com a tia. A fábula é uma narrativa curta, cujos personagens geralmente são animais que se comportam como seres humanos e que enfrentam situações que os levam a aprender uma lição de vida, quase sempre terminando com uma moral da história. As fábulas têm como objetivo levar os leitores a refletir sobre determinados comportamentos. Em geral, a linguagem empregada é simples. Trata-se de um gênero muito antigo, originalmente transmitido de geração em geração, mas que hoje pode ser encontrado em livros, jornais, revistas e na internet. Então aqui, gente, está falando o que é fábula, tá certo? Como a gente identificá-la, tá bom? E também a tia trouxe aqui, como elas podem ser, tá certo? As fábulas podem ser escritas em prosas. O que são prosas? São textos realizados em parágrafo, tá certo? Ou em versos, tá bom? Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. Então, o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas, aonde elas vivem, tá bom? A linguagem é simples, objetiva e direta. Então, não é aquela coisa extravagante, muito grande. Então, é fácil de você identificar uma fábula, tá bom? A estrutura dela. É importante lembrar-se de que ela deve ter estrutura mínima de começo, meio e fim, tá certo? Ou seja, a tia vai apresentar aqui como se deve construir uma fábula e como também a gente identificar, tá certo? Porque ela é muito fácil de ser identificada. Primeiro a gente tem que apresentar os personagens e as situações que a gente vai contar durante a nossa fábula, tá bom? E também para identificá-la, primeiro a gente tem que apresentar os personagens e as situações que a gente vai contar durante a nossa fábula, tá bom? E também para identificá-la, a gente vai ver que tem personagem e tem várias situações também, ou uma situação, tá certo? Desenvolver o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Então, você tem que formular o seu texto e fazer com que esses personagens que você apresentou, eles estejam dentro de uma situação, que essa situação interaja com os animais. Então, eles participem dessa situação que você formulou para eles, tá bom? E, por fim, criar um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Então, nas fábulas, geralmente vai apresentar no final uma reflexão sobre um determinado assunto, uma moral, um ensinamento de vida para a gente. Então, por isso que as fábulas, elas são mais fáceis de serem identificadas, porque geralmente elas vêm no final uma moral, então a moral ali vai ter uma reflexão de vida para você, como a tia já deu, né, no primeiro dia de aula. A tia leu um texto reflexivo que era uma fábula. Então, no final, a gente percebeu que tinha uma moral ali, uma reflexão e um ensinamento para nós, de acordo com aquele texto que foi lido, tá certo? Então, a gente vai ler hoje uma fábula também, que é na página 12, que tem como título O Ratinho, o Gato e o Galo, de Monteiro Lobato também, tá certo? Vamos lá, acompanhe a leitura com bastante atenção. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tantas coisas bonitas
de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens, e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem receio nenhum. Nisto a mamãe as aventuras do passeio. Observei muitas coisas interessantes, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, aí, que ainda me bate o coração, o outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó, tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Lombardo Monteiro. Aí tá disponível nesse site aí e acesso em 23 de setembro de 2019, tá certo? Então, gente, aqui é a fábula. Você pode perceber que era um ratinho, aonde ele saiu e foi para um terreiro, né? E ali ele viu um bichinho de pelo macio, né, muito bonito, que estava dormindo, e um galo, né, que um bicho, ele não soube identificar e dizer que era um galo, mas ele disse que era um bicho que dava muito, ele teve um susto, né, que ele fez cocoricó muito alto, e aquela coisa toda que o galo faz, né, então ele achou que o galo seria o animal feroz, né, mas a mãe dele falou que o animal feroz era o gato, que tanto destruía, né, o habitat onde eles viviam, com outros ratinhos. Então, a lição aqui, a moral, que a gente sempre encontra, geralmente, nas fábulas, é esse 1, 2, 3 e 4, da página 14, 5, 6 e 7, e da página 15 também, tem aqui, ó, compare os dois textos e registre suas observações. E na página 16, 8, 9 e 10. E na página 17, vocês irão fazer a 11. Então, todas essas atividades têm um texto. Vocês leiam e compreendam o texto, interpretem, tá bom? E façam a resolução das questões. Qualquer dúvida, você coloca lá no grupo ou no privado, que às vezes você colocando no grupo, é a dúvida de outros alunos que muitas das vezes têm vergonha de perguntar. Então, você coloca lá no grupo ou no privado que a tia vai responder, tá certo? Então, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.